Tomada de contas especial, TCE. Após realizar o login, o sistema SICONV disponibilizará suas funcionalidades de acordo com o perfil do usuário. Para inicializar a instauração da TCE, é necessário que um convênio já esteja selecionado e o usuário com o perfil de cadastrador de TCE deverá clicar no menu TCE e depois deverá clicar na opção Instaurar TCE, conforme figura 4. O sistema exibirá a tela com os campos da identificação do convênio selecionado. A lista de relatórios de TCE já incluídos no sistema SICONV. Para iniciar a instauração de TCE, o usuário deverá clicar em Iniciar TCE, conforme figura 5. O sistema exibirá a tela com campos que deverão ser preenchidos. Ao informar todos os dados necessários, o usuário deverá clicar em Salvar, conforme figura 6. O sistema exibirá a mensagem TCE criado com sucesso. São criadas as abas de dados do convênio, dados da TCE, motivação, anexos e conclusão. A aba Dados da TCE é selecionada automaticamente pelo sistema, contendo os dados anteriormente incluídos, bem como o campo de situação da TCE. O sistema exibirá a tela com os dados da TCE e os campos dos dados do responsável pela irregularidade, que deverão ser preenchidos. Após informar todos os dados necessários, o usuário deverá clicar em Salvar, conforme figura 8. Após clicar no botão Salvar, o sistema exibirá a tela com os dados da TCE e a listagem dos responsáveis pelas irregularidades contendo o registro incluído, conforme figura 9. Observação: o sistema permite incluir mais de um responsável pela irregularidade. Caso o usuário queira realizar alterações nos dados ou a exclusão do registro excluído, deverá arrastar a barra de rolagem horizontal para a direita, conforme figura 10. 3.2 Validar responsável incluído. Para a realização da validação dos responsáveis incluídos após a inserção dos mesmos, o usuário deverá clicar no botão Validar responsáveis incluídos, conforme figura 11. O sistema exibirá a mensagem Inclusão de responsáveis validada com sucesso, conforme figura 12. 3.3 Selecionar motivação para a instauração da TCE. Para a seleção dos motivos. O sistema exibirá a tela com os dados da TCE e a listagem para a seleção das motivações de instauração. Além dos dados e da listagem, o sistema dispõe dos seguintes botões: Editar, Extrato e Voltar. Para selecionar as motivações de instauração, o usuário deverá clicar em Editar, conforme figura 13. Observação: o sistema permite incluir mais de uma motivação de instauração. Após selecionar todas as motivações, o usuário deverá clicar em Salvar, conforme figura 14. O sistema exibirá a mensagem Motivação de instauração da TCE atualizado com sucesso. 3.4 Incluir anexos. Análise e parecer conclusivo da TCE para a inclusão de novos documentos que irão compor a instauração, bem como o resumo das análises e do parecer conclusivo da TCE. O usuário deverá clicar na aba Anexos,
conforme figura 15. O sistema exibirá a tela com os dados da TCE e os pareceres das áreas técnicas, podendo ser visualizados os arquivos anexados no momento da inclusão destes arquivos, conforme figura 16. Além dos dados e dos pareceres, o sistema dispõe também dos seguintes campos: demonstração das responsabilidades dos agentes envolvidos, quantificação do dano, notificações expedidas visando a regularização das contas e o ressarcimento do dano, resumo das análises sobre as justificativas e sobre as defesas apresentadas, parecer do tomador ou da comissão de tomada de contas especial. Para informar todos os dados necessários, o usuário deverá clicar em editar, conforme figura 17. Após informar todos os dados e documentos digitalizados, o usuário deverá clicar em salvar, conforme figura 18. O sistema exibirá a mensagem TC é atualizado com sucesso, conforme figura 19. O sistema exibirá a tela com os dados da TCE, o campo para o registro de conclusão da instauração, incluídos os documentos digitalizados e a seleção da responsabilidade pela conclusão, podendo ser comissão ou responsável. Para informar os dados para a conclusão, o usuário deverá clicar em editar, conforme figura 20. Após informar todos os dados necessários para a conclusão da instauração da TCE, os documentos digitalizados incluídos e a seleção da responsabilidade pela conclusão, o usuário deverá clicar em salvar. O sistema exibirá a mensagem TC é atualizado com sucesso. Para solicitar a autorização para a instauração da TCE, o usuário com o perfil de cadastrador de TCE deverá clicar na aba Dados do convênio, conforme figura 22. O sistema exibirá a tela com os dados da TCE, os dados do convênio e as ordens bancárias efetuadas. Para atualizar os dados do convênio Programa de Trabalho e UG concedente/gestão, o usuário deveria clicar no botão Editar, conforme figura 23. Após informar os dados, o usuário deverá clicar em Salvar, conforme figura 24. O sistema exibirá a mensagem TC é atualizado com sucesso. Para solicitar a autorização da instauração, o usuário deveria clicar no botão Solicitar autorização, conforme figura 25. O sistema exibirá a mensagem de confirmação deseja solicitar autorização para esta TC, e o usuário deverá clicar no botão OK, conforme figura 26. O sistema exibirá a mensagem autorização de TC é solicitada com sucesso e a situação da instauração é alterada para enviada para autorizar, conforme figura 27. Neste momento, o usuário com o perfil de responsável instaurar a TC deverá analisar a solicitação de instauração incluída e enviada pelo usuário cadastrador de TC. Analisar solicitação de autorização para a instauração da TC. Para analisar a solicitação da autorização para a instauração da TC. É necessário que um convênio já esteja selecionado e o usuário com o perfil de responsável instaurar a TC. Deverá clicar no botão Detalhar, conforme figura 28. O sistema exibirá a tela com os dados da TC, os dados do convênio e as ordens bancárias efetuadas. Para iniciar a análise, o usuário deveria clicar no botão Iniciar análise, conforme figura 29. O sistema exibirá a mensagem de confirmação deseja iniciar a análise desta TC, e o usuário deverá clicar no botão OK, conforme figura 30. Autorizar a instauração da TC. O sistema exibirá a mensagem Análise de TC.
é iniciada com sucesso e a situação da instauração é alterada para em autorização. Para autorizar a instauração após a inicialização da análise pelo usuário de perfil de responsável instaurar TC, o mesmo deverá clicar no botão Detalhar, conforme figura 31. O sistema exibirá a tela com os dados da TC, os dados do convênio e as ordens bancárias efetuadas, conforme figura 32. Observação: a situação da TC, será alterada para em autorização. Para autorizar a instauração da TC, o usuário deveria clicar no botão Autorizar, conforme figura 33. O sistema exibirá mensagem de confirmação deseja autorizar esta TC, e o usuário deverá clicar no botão OK, conforme figura 34. O sistema exibirá mensagem TC, autorizada com sucesso e a situação da instauração é alterada para enviada para o órgão de controle interno. Neste momento, é possível iniciar novamente outra instauração para este convênio, conforme figura 35. 5. Incluir comissão TC. A responsabilidade da conclusão do início da instauração da TC, poderá ser representada por um único responsável ou uma comissão de sindicância ou de inquérito. E esta comissão, além de providenciar a cópia do relatório de comissão de sindicância ou de inquérito, deverá apresentar a cópia dos documentos que caracterizam a responsabilidade apurada. Fluxograma operacional para a inclusão da comissão da TC, o fluxograma, figura 36. Incluir comissão responsável. Para a inclusão do responsável pela comissão e dos membros ativos da TC, é necessário que um convênio já esteja selecionado e o usuário com o perfil de cadastrador de TC, deverá clicar no menu TC, e depois deverá clicar na opção Manter comissão TC, conforme figura 37. O sistema exibirá a tela com os campos da identificação do convênio selecionado, a lista da comissão já incluídos no sistema SICONV. Para incluir a comissão, o usuário deverá clicar em Incluir comissão, conforme figura 38. O sistema exibirá a tela com os dados do convênio selecionado, os dados do relatório de TC, que deverá estar com a situação de instauração, e os campos que deverão ser preenchidos. Deverá ser anexado o documento referente ao documento de designação do responsável pela comissão. Ao informar todos os dados necessários, o usuário deverá clicar em Salvar, conforme figura 39. Após clicar no botão Salvar, o sistema exibirá a mensagem: Comissão de TC, incluída com sucesso, com dados da comissão de TC. Na listagem de membros ativos, o responsável incluído com a coluna responsável, indicando que sim, incluir membro da comissão para dar continuidade ao processo de inclusão da comissão. O usuário deverá incluir também os membros que constituem a comissão com respectivos atos de designação. Para isto, deverá clicar no botão Incluir membro, conforme figura 40. O sistema exibirá a tela com os dados do convênio selecionado, os dados da comissão de TC, e os campos que deverão ser preenchidos. Ao informar todos os dados necessários, o usuário deverá clicar em Salvar, conforme figura 41. Após clicar no botão Salvar, o sistema exibirá a mensagem: Membro da comissão de TC, incluído com sucesso, com dados do convênio da comissão de TC, e na listagem de membros ativos, o membro incluído poderá ser definido como novo responsável ou ser inativado. Neste momento, o usuário poderá incluir novos membros caso seja necessário. Para visualizar a comissão de TC, incluída, o usuário deverá clicar no botão Voltar, conforme figura 42. Ao clicar no botão Voltar, o sistema exibirá a listagem das comissões incluídas, sendo possível incluir uma nova comissão, conforme figura 43.